Queridos, abram as suas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 4. Zacarias, pouquinho antes de Mateus, se encontra Malaquias, Zacarias, Ageu. Zacarias capítulo 4. Estava conversando com o pastor, Anderli, em conflito comigo mesmo, com Deus, sobre que palavra trazer. E Deus colocou essa mensagem já há um bom tempo e Ele tem me permitido compartilhá-la. E também a experiência que ela me deu. E eu gostaria de compartilhar esse mesmo texto com vocês. Só que antes de lermos o texto, para a gente compreender um pouquinho do contexto, Zacarias é um profeta pós-exílico. Depois de um tempo que o povo de Israel, por um período de idolatria, por um período de afastamento, falta de santidade na presença do Senhor, Deus permitiu que 10 das 12 tribos fossem varridas da face da terra e 2 fossem levadas para a Babilônia, a saber, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E pelo que a história conta e que a gente encontra, é que a única que sobrou e retornou posteriormente foi a tribo de Judá, onde provém o nome dos judeus. E essa tribo, que permaneceu no contexto da Babilônia, onde nós vemos testemunho de Daniel, seus amigos e tudo mais, o remanescente volta para Jerusalém depois de um bom tempo. Os autores questionam as datas em relação a 70, 80 anos, mas depois de um bom período de tempo eles retornam para Jerusalém e eles encontram a cidade em ruínas. Não somente a cidade, mas o templo que uma vez mostrava a glória de Deus e a presença de Deus na terra foi totalmente dizimado, totalmente varrido. E é onde haviam pedras bonitas e inclusive ornamentadas e preciosas, onde havia enfeites de ouro, de metal, de prata, de bronze, havia apenas um monte de entulho, escombros, uma total destruição e uma lembrança de vergonha para o povo. Quando eles retornam para lá, o livro de Ageu narra que eles voltaram da Babilônia com alguns valores invertidos em seu coração e eles priorizavam as suas próprias casas ao invés da casa do Senhor. E Zacarias tem uma visão. Zacarias recebe uma visão de Deus muito interessante que é descrita nesse capítulo 4. O livro de Zacarias ele tem uma linguagem bastante apocalíptica. E o capítulo 4, de forma bem simbólica, mostra algumas coisas do que nós precisamos para fazer a obra de Deus. E é isso que Deus colocou no meu coração. O que vocês como igreja precisam para fazer a obra de Deus? O que vocês precisam para continuar aqui como igreja e abençoando essa cidade, abençoando o sertão com a palavra de Deus. E o texto do capítulo 4, versículo 1 em diante diz o seguinte: depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda.
Só para a gente ressaltar que se você já viu o símbolo, né? E muitas vezes o símbolo de Israel, o símbolo se mostra através desse candelabro com 7 lâmpadas, né? É um símbolo bem icônico do povo de Israel. E o versículo 4 diz: perguntei ao Senhor que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? E ele disse: você não sabe? Não. Meu Senhor respondiu: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. E a seguir perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado. Ele me disse: você não sabe? Não, meu Senhor respondeu. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Amém? Amém. Isso é difícil, né? Mas é um texto que falou muito no meu coração e eu gostaria de trazer algumas aplicações do mesmo para a nossa vida. Versículo 1 diz que depois que o anjo falava com ele, tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Não apenas com base nesse versículo, mas com base em outros versículos da própria palavra de Deus. O que a gente precisa para fazer a obra é despertar do sono. Só faz a obra do Senhor em quem o Senhor já fez a obra. Em quem o Senhor já transformou da morte para a vida. Em quem já passou por uma transformação de ressurreição espiritual. E acordou por uma nova realidade que não se compara a uma realidade física ou terrena, mas uma realidade espiritual. Para fazer a obra do Senhor, a gente precisa despertar. Acordar para a vida. Despertar do sono. Ressuscitar, permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra em nós, em primeiro lugar, e através de nós. Despertar do sono, acordar para a vida. E aqui é de forma simbólica que o profeta fala. O anjo voltou a me acordar, como se desperta alguém do sono. Ele estava ali tendo visões, dormindo e tal. Ele estava numa situação bem interessante. Mas o que vem em diante é o que chama a atenção. O anjo mostra uma visão para ele e pergunta: o que você está vendo? E ele respondeu: eu vejo um candelabro de ouro maciço, com recipiente para azeite na parte superior, 7 lâmpadas, 7 canos e 2 oliveiras, junto ao recipiente, uma direita e outra esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? E o anjo respondeu: você não sabe? Com toda humildade, o profeta responde: não, Senhor. Não sei. Meus queridos, com muito temor, eu digo para vocês que tem vezes que Deus nos dá sonhos, nos dá a visão do que Ele quer para a nossa vida, para a sua obra, e muitas vezes nós não entendemos. É uma verdade. A gente não entende, a gente não sabe o que Deus quer. Não pensa que tomar decisões em relação à obra do Senhor é fácil.
Ou sempre foi fácil tomar decisões, pastor Vanderlei? Né? Misericórdia. Misericórdia. Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Mas o que vai acontecer lá, Senhor? Vai. Mas o que eu vou encontrar lá, Senhor? Vai. Se Abraão soubesse o que ele ia encontrar pelo caminho lá, talvez não iria. Porque a gente não entende muitas vezes o que Deus quer. E a gente tem que ser humilde para reconhecer que nós não sabemos tudo. E Deus dá visão, Ele dá para nós sonhos. Ele coloca projetos no nosso coração que muitas vezes a gente não entende. Primeiro exemplo, a minha vida. Quando eu era seminarista no bairro Planalto. A Tati, esposa do Alencar, é fruto do trabalho do bairro Planalto. Eu sou fruto do trabalho do bairro Planalto, lá em Santa Rosa. Uma IPD que começou lá muitos anos atrás. Quando eu fui para o seminário, eu voltei para Santa Rosa para trabalhar no bairro como seminarista. E a gente começou um trabalho ali, mais efetivo, com cultos nos finais de semana. E de repente a gente começou a ver a necessidade de ampliar o Ministério de Música. E era algo que eu amava, e eu tinha de forma muito forte no meu coração. E eu cheguei para o Alencar, meu amigo de longa data, e falei: Alencar, faz um projeto de som para a nossa igreja lá na Planalto. A gente precisa ampliar. Eu comecei a trabalhar com coral e tal, e a gente não tinha uma estrutura para cantar, para fazer as apresentações. E o Alencar fez o projeto, né, o projeto inicial, e eu me lembro que naquela época era um projeto inicial de uns R$2.500 para comprar caixinhas, mesa e fazer algo básico para a nossa congregação. E eu lembro muito bem que ele me entregou aquele orçamento e eu fui para o irmão mais rico da igreja. Cheguei para ele todo empolgado, mostrei o projeto e disse: irmão, Deus tem um projeto para o bairro Planalto, eu quero ampliar o Ministério de Música, está aqui o orçamento, o senhor pode ajudar com quanto? Estou empolgado. Ele olhou para o orçamento, ele disse assim: no momento, nada. Murchei a bola. Voltei desanimado para casa. Liguei para o Alencar: preciso falar contigo, a gente precisa conversar. O que aconteceu? Pois é, eu fui falar com o irmão lá, não tem dinheiro. Não temos nem um pontapé inicial. Tá bom, não dá. Mas por que tu não leva para a igreja? Tá bom? E eu levei o projeto para a igreja. E eu confesso, irmãos, que foi a primeira vez que eu subi no púlpito sem fé. Sério? Eu fui para o púlpito e disse assim: irmãos, eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, mas eu sei que não vai dar. Cheguei assim. O pastor também falha. Não porque quer. Cheguei e falei: irmãos, eu tenho um projeto, mas eu sei que não vai dar. Daí um irmão muito sábio, o seu Reinaldo, lembra dele? Mais de 70 anos. E que projeto é esse, pastor? Já me chamava de pastorzinho na época, né? Que projeto é esse, pastorzinho? Eu falei: olha, tem um projeto aqui para a gente melhorar o som da igreja. E, cara, e quanto é esse projeto? Eu: não, está na base de uns 2.500. Então a gente podia fazer alguma coisa, tá? Daí os homens foram para o canto e começaram a combinar em vamos fazer uma janta então, para arrecadar uma parte desse dinheiro. As mulheres ficaram com ciúme, se juntaram no outro canto e começaram a fazer um chá. Gente, naquela noite, saíram dali decididos a promover uma janta e um chá. Com um detalhe: nós não tínhamos condições de sediar uma janta na congregação. Não tinha louça, não tinha talher, não tinha mesa, não tinha cadeira. Eu não sei da onde eles tiraram. Fizeram uma janta, tinha gente que sentou até lá fora, na entrada da igreja. Foi um absurdo. A gente tem foto disso, né? Em uma janta, em um chá, a gente conseguiu o dinheiro todo do projeto.
Eu não tinha fé nenhuma. Mas quando Deus quer, Ele mostra. A gente não entende na hora. Mas quando Ele quer, Ele faz. E além da gente, queridos, é burrice achar que Deus depende da gente para fazer a obra. Ele não depende de nós. Agora, quando a gente olha para Ele e diz, Deus, Tu está fazendo uma obra, eu quero me juntar no que o Senhor está fazendo, é um privilégio servi-lo. E Ele nos dá alegria de ver os frutos da colheita quando a gente serve. E o profeta falou, eu não entendi. Não entendi. E o versículo 6, ele responde, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra do Senhor precisa ser feita, primeiramente, se despertando do sono, acordando para a vida, olhando para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, mesmo que muitas vezes a gente não entenda. Em segundo lugar, a obra do Senhor é feita não por força nem por violência. Não adianta empurrar alguém para dentro da igreja. Não adianta forçar uma situação e você tentar converter alguém, você não vai conseguir. Quem fazer isso é o Espírito Santo. 4 amigos levaram o paralítico até Jesus. Eles emprestaram a fé deles para o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, se admirou. Jesus se admirou com a fé dos amigos. Porque quando encontraram obstáculos que não conseguiram entrar pela casa, nem pela janela, nem pela porta, eles abriram o teto. Mas quando colocaram o paralítico na presença de Jesus, naquele momento era ele e Jesus. Ele podia simplesmente dizer, não quero. O nosso trabalho, meus queridos, é levar pessoas até a presença de Jesus. A decisão é delas. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E eu aprendi isso às duras penas. A minha segunda experiência, e aqui os meninos estão para comprovar isso, foi quando eu me formei no seminário. Eu fui trabalhar na sede da igreja em Santa Rosa. Era um dos jovens da igreja e o pastor me colocou como pastor de jovens. Eu trabalhei como líder de jovens durante 3 anos. Me frustrei porque eu era um dos jovens, existiam alguns jovens mais velhos do que eu, e eu tinha dificuldade de que eles me vissem como pastor, porque afinal de contas, eu cheguei ali e esse cargo foi me imposto. Você é o pastor de jovens, mas eu não pastoreava eles, porque eles não me viam como pastor. E eu me frustrei com isso. E aí, como vocês viram, não é por força, não é por violência, não adianta. Eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu estou frustrado. Eu quero trabalhar em outra coisa. Me dá aí uma outra oportunidade, eu quero dar aula, eu quero ensinar. Minha paixão é o ensino, deixa eu trabalhar com essa parte. E o pastor entendeu, ele compreendeu, fez o remanejamento e eu saí da liderança dos jovens. Aí ele falou para mim, você vai para Cruzeiro. Eu falei, não, pastor, para Cruzeiro não. Eu tenho outros projetos aqui na igreja, eu quero trabalhar com a música, eu ensinei a minha esposa, fazer a parte vocal e tal. Eu não vou para Cruzeiro. Ele, não, você vai para Cruzeiro. Eu disse, não vou para Cruzeiro. Mas por que você não quer para Cruzeiro? Não, porque não sinto que lá é o meu lugar. E o pastor disse, não, você vai para Cruzeiro, está faltando liderança. E eu fui contra a minha vontade. E comecei a trabalhar lá, contra a minha vontade. Experiências, queridos. Comecei a trabalhar lá, emburrado, tal. Mas de repente eu comecei a ver, meus queridos, o agir de Deus na vida das pessoas que estavam ali. Eu, que estava frustrado com o trabalho com jovens e disse para o pastor, eu não tenho perfil para esse trabalho. Cheguei em Cruzeiro, as crianças tinham se tornado juniores e juniores adolescentes.
e precisava abrir uma classe de adolescentes. E eu comecei a trabalhar numa classe de adolescentes, sabendo que eu não tinha perfil para isso. Mas a necessidade apareceu e eu precisava abrir uma classe de adolescentes. Vou fazer o que eu sei. Comecei a ensinar. A gente sentava, eu abri a Bíblia, a gente começou a conversar e tal. Pouco tempo a classe cresceu, né? Gente, eu comecei a ver Deus agindo naquele lugar. É doido, porque eu não queria estar ali. Mas eu comecei a entender que aquele projeto não era meu, era de Deus. E era ali que Deus queria me usar. E quando eu comecei a entender isso, eu me apaixonei pelas pessoas daquele lugar. E me apeguei de tal forma pelas ovelhas, que eu comecei a ver que de fato não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. É Ele que faz a obra. E que bom quando a gente se permite participar dela. E ele responde aqui no versículo 7, quem você pensa que é uma montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Aquela montanha de escombros que o povo encontrou quando voltou da Babilônia, a promessa do anjo era que aquilo se tornaria uma planície. Eles colocariam a pedra principal do templo aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Aqueles que duvidavam que o templo voltaria a ter a glória do templo anterior, viria uma renovação do povo de Deus. Amém. Aquilo que aos olhos parecia impossível, aquela montanha toda, seria arrancada, uma planície feita e um novo templo reerguido naquele lugar. Deus faz a obra dele aonde ele quer e da forma que ele quer. Não tem terreno, é uma montanha, ele transforma em uma planície. Eu vi o pastor uma vez colocar a questão de que essa montanha muitas vezes representa os nossos pecados, que também precisam ser removidos do nosso coração para que Deus faça a obra em nós e através de nós. Mas o versículo que se destaca aqui é o versículo 10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqueles que desprezaram os começos humildes, os pequenos começos, teriam grande alegria ao ver a pedra principal sendo colocada. Não despreze os começos humildes. Foi interessante que quando nós demos o pontapé inicial para colocar o som na congregação, alguém da sede ganhou uma herança e doou um projetor. Né? E as coisas começaram a acontecer. Cruzeiro, Deus começou a trazer adolescentes e hoje o resultado, por exemplo, o grupo é resultado desse trabalho que a gente começou lá atrás. Um trabalho onde eu nem queria estar, em primeira mão. Mas que Deus foi trabalhando no meu coração e me mostrando que era ali que Ele queria me usar. Deus começou uma obra aqui nesse lugar. E embora aos olhos de muitos pareça um começo pequeno, um começo humilde, é grande aos olhos de Deus. Não despreze. Porque a obra de Deus, quando Ele age em nós, através de nós, ela se torna grande. Amém. E uma vida que a gente alcança, a Bíblia fala que é festa no céu. E é nesse olhar, nessa perspectiva que a gente precisa pensar nas coisas
em relação a Deus. E o anjo explica: essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. O que significam esses ramos de oliveira, essas 2 oliveiras e tal? E o anjo responde no versículo 14: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Em resumo, as oliveiras ao lado do candelabro eram os servos do Senhor que alimentavam o azeite que mantinha aquele candelabro com as lâmpadas acesas. Essas lâmpadas eram os olhos do Senhor que sondavam toda a terra. O trabalho de sondar a terra, o trabalho de manter a criação e de consumar a obra que Deus começou lá mesmo na criação, é dele. Mas o que ele pode fazer em nós e através de nós reflete a presença e a luz dele no mundo. Amém. Através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Não sei se Jesus tinha em mente isso quando ele disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Nós não somos luz porque nós temos luz própria, nós somos luz porque nós refletimos a luz de Jesus. Nós somos luz porque estamos ligados em Deus. E esse azeite é a presença do Espírito Santo em nós, dando a combustão da nossa vida espiritual que a gente necessita para ser luz onde a gente está. E o meu desejo é que vocês busquem a presença de Deus e reconheçam que aquele que começou uma boa